Boa noite. Vamos começar a nossa live. Vamos falar hoje sobre um assunto muito importante para nossas vidas, né? Nós precisamos aprender, né? Cada dia, que a nossa jornada é longa. Então eu quero abrir a Bíblia com você. 1 Reis, capítulo 18. O texto é longo, eu não vou ler o texto todo, tá? Então eu vou ler algumas partes do texto, mas nós vamos entender bem, tá? Precisamos entender, né? Para que a gente possa cuidar melhor da nossa jornada de vida. Tá bom? Então vamos ver aqui, 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20. Ok? Então vamos nós. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam-no, invocaram o nome de Baal, e desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo à necessidade, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram a eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Jael será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. E disse: Enchei de água
4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais, fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Vamos orar? Pai, fala conosco. Que a tua graça seja derramada sobre nós. Que sejamos alcançados pela tua misericórdia e guardados pela tua mão. E assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é bem interessante. E esse texto fala aqui de Elias, de Acabe, de Jezabel, né? Elias é a representação do ser humano. Elias aparece aqui nesse texto, esse texto segue, né? Ele ainda tem uma outra parte. Elias aparece nesse texto justamente mostrando como é o ser humano, a vida de um ser humano. No momento, Elias aparece forte, ele aparece aqui cheio de fé, cheio de coragem, cheio de decisão, né? Ele toma uma decisão ali firme, muito forte. No outro momento, Elias aparece com medo, angustiado, com pavor. Elias é aqui a representação nossa, do ser humano. No momento estamos bem, estamos firmes, nossa fé está lá em cima, nós estamos cheios de coragem, tomamos decisões fortes, mas no outro momento, o medo bate a angústia, bate o pavor. O texto fala que Elias matou 450 profetas de Baal. Elias pratica a fé. Ele usa a sua fé para mostrar que havia Deus em Israel. Os profetas de Baal clamaram a Baal, né, para que fizesse descer fogo ali naquela lenha e queimasse o novilho que estava ali. Nada aconteceu. Mas Elias, com a sua demonstração de fé, ele clama ao Deus Todo-Poderoso. Ele clama ao Deus do céu. E o texto diz que desceu o fogo do Senhor. O texto não diz que desceu fogo do céu, desceu fogo do Senhor naquela lenha, queimou a lenha, queimou o novilho, e até a água que estava no rego, que foram 4 cântaros, né? 4 cântaros de água que foram lançados naquele rego, o fogo lambeu tudo. Uma demonstração de fé, de coragem. Mas, no outro momento, que a gente vai ver aqui, agora já no capítulo 19, Acabe
faz Jezabel saber que Elias havia matado os 450 profetas de Baal. E agora? Agora aquele Elias que estava cheio de fé, aquele Elias intrépido, ousado, aquele Elias que estava ali agora, que estava naquele momento tomando decisões, agora passa a ser um outro Elias. Com medo, angustiado, com pavor e sem fé. Então Elias é a representação do ser humano. Não é assim que acontece na vida humana? Uma hora o camarada está firme, né? Homem ou mulher, né? Uma hora está firme, tomando decisões. Não, eu na frente, eu tomo decisão aqui, né? E tal, cheio de coragem, cheio de fé. Basta um obstáculo. Basta um obstáculo. E tudo isso acaba. Entra o medo. Aí entra angústia, pavor. As coisas mudam. E muitas vezes entra em depressão, né? Muitos casos de pessoas que estavam bem, estavam tomando suas decisões, estava com a sua fé em alta, estava alegre, feliz, né? Tudo corria bem, estava tudo tranquilo, mas bastou um obstáculo, bastou um não. E as coisas mudaram de figura. Nós não podemos baixar a cabeça diante das situações adversas da vida. A gente vai ver aqui que Elias, quando ele recebe a notícia que Jezabel queria matá-lo, ele, sai correndo, ele vai embora. Ele corre para o deserto. Deserto é lugar de solidão. Deserto é lugar de angústia, de medo, refúgio. Elias enfrentou 450 homens. Mas quando ele recebe uma notícia, não foi Jezabel que foi até ele. Ele recebe uma notícia, ela mandou um mensageiro até Elias. Notícia de uma mulher. Ele corre. E assim às vezes é na nossa vida. Estamos bem. Está tudo tranquilo. Mas de repente, uma má notícia muda toda a nossa história, toda a nossa vida. Nós não podemos baixar a cabeça diante das situações adversas. Temos que levantar a cabeça, temos que abrir os nossos olhos, temos que continuar com a nossa fé, temos que continuar tomando decisões, temos que continuar firmes no propósito. Não podemos nos acovardar diante das situações adversas. As situações adversas nos fazem crescer ou nos matam. Se nós, diante das situações adversas, baixarmos a nossa guarda, nós vamos sucumbir. Precisamos continuar firmes, olhando para frente, cabeça erguida, peito estufado, encarando o inimigo de perto, olhando no olho. Não podemos fugir. Elias foge para o deserto, e a gente vai ver aqui, versículo
no capítulo 19, versículo 1. Veja aí. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Elias foi corajoso, ousado. Elias encarou os 450 profetas de Baal com fé no Senhor. Mas agora uma mulher manda um recado para ele. Talvez até um bilhete, né? Manda um bilhete para ele. Fala com seu criado, né? E fala assim para ele assim, ó. Vai lá, entregue isso aqui para ele, um bilhete. E Elias, olha lá, amanhã, essas horas, ó, meu Deus do céu. Quando ele começa a ler, ele já começa a tremer, né? Porque, veja só a palavra de Jezabel, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Elias treme na base. Por que ele tremeu na base? Porque ele era ser humano como nós. Então Elias faz o que agora? Veja aí, versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Bérseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Elias, foi embora. Como diz no Rio de Janeiro, meteu o pé. Como diz aqui na Bahia, cascou o beco. Como tem um outro ditado popular, pirulitou, né? O outro se arrancou. Elias caiu fora. Uma mensagem que uma mulher mandou para ele, o mensageiro vai lá e fala: olha, ela disse que faça lá os deuses, os que eles quiserem, mas amanhã, a essas horas, ela vai fazer com você o que você fez com cada um dos profetas de Baal. E o profeta que antes estava cheio de fé, que estava ali cheio de coragem, que estava ali enfrentando aqueles homens, agora ele ouve uma mulher falar e ele corre. Precisamos ter muito cuidado quando as adversidades chegam. Porque muitas vezes, quando as adversidades chegam, nós lançamos por terra a nossa fé, a nossa coragem, a nossa alegria, a nossa intrepidez, jogamos tudo fora. Elias jogou tudo fora e saiu correndo para o deserto. E agora, o que acontece na vida de Elias? Vamos voltar para o texto? O versículo 3 diz que ele temendo a morte, ele corre para salvar sua vida. Verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio a se assentar debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias desejou a morte. Você já desejou a morte? Precisamos ter muito cuidado com as adversidades. Porque não são elas
que vão mudar o nosso ser. Quem muda o nosso ser somos nós. Outrora Elias era guerreiro, valente, e agora ele se acovarda mediante uma mensagem de uma mulher. Porque ele era ser humano como nós. Nós também fazemos a mesma coisa. Quando as adversidades vêm, o que nós precisamos fazer? A primeira coisa que nós precisamos fazer é pensar no nosso Deus. Assim como Elias pensou diante de 450 profetas de Baal, ele pensou no seu Deus, ele clamou ao seu Deus, ele buscou a Deus e Deus respondeu. Nós precisamos continuar também assim, dessa forma como Elias. Com a nossa fé firme no Senhor, acreditando que Ele está na nossa vida, que Ele está nos guardando, que Ele está à nossa frente, que é Ele quem vai pelejar por nós. Então Elias, agora, o que ele faz? A sua fé foi embora. A sua alegria foi embora. A sua coragem foi embora. E Elias agora estava no deserto, escondido. Mas vamos ver. Ele pede a morte. Aí no verso 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Aqui no versículo 5, na parte A, o que acontece com Elias? Ele deita debaixo do zimbro e agora ele dorme, mas não era o sono de descanso de um dia de trabalho. Era um sono para esquecer de tudo. Era um sono da depressão, da angústia. Esse sono que Elias teve agora aqui, debaixo daquele zimbro, foi um sono para que ele pudesse esquecer do que estava acontecendo. Porque ele queria a morte. Quem sabe você já deitou assim, né? Quem sabe debaixo de uma árvore, ou na sua própria cama, ou no sofá, ou em algum lugar, você deitou querendo esquecer de tudo. Porque a situação adversa chegou e você não sabia o que fazer. Tem saída para a situação adversa. A situação adversa é interessante, porque ela mexe com o nosso interior e nós precisamos nos preparar para isso, porque se nós não nos prepararmos, nós vamos entrar por um caminho difícil. Porque a primeira coisa que Elias perdeu foi a fé. A sua fé foi embora. Ele correu. Se ele confiasse no Senhor, ele falou: não vou correr não. Eu matei 450 profetas de Baal. O que não faria com essa mulher? Mas quando a fé vai embora, ela leva tudo. Ela leva a nossa alegria, ela leva a nossa coragem, ela leva a nossa ousadia, ela leva a nossa intrepidez. Quando a fé vai embora, tudo vai embora. Então, só tem um conselho para nós. E o conselho é do próprio Senhor. Buscai-me e vivei. Se nós buscarmos, viveremos. Mas se nós deixarmos de buscar, morreremos. Se a nossa fé morre, nós morremos juntos. Elias pede a morte. E às vezes acontece na nossa vida um entrave desse. De repente não é nem uma mensagem dessa, como Elias recebeu, né? Uma ameaça de morte, não era isso. De repente acontece uma coisinha na nossa história, uma coisinha na nossa vida, uma coisinha assim de tirar, de roubar a gente, né? De Deus, porque a situação adversa não importa qual seja o tamanho dela, é uma situação adversa. E quando ela aparece para mexer com o nosso interior. E nós precisamos nos fortalecer em Cristo. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor para que nós possamos suportar o dia mau. A Bíblia nos ensina isso. Nós precisamos suportar o dia mau.
Aí o apóstolo Paulo fala das armaduras de Deus, né? Efésios capítulo 6, de versículo 10 ao versículo 20. Nós precisamos nos calçar, né, com a armadura de Deus, para que possamos vencer o dia mal. Senão, a gente vai estar perdido, fracassado. Então aqui a gente aprende que Elias é uma representação nossa, uma representação da humanidade, um ser humano. Ele não era um homem de aço, ele não era um homem de pedra, não era um homem de madeira, ele era um homem normal como nós, de carne e osso, que tinha coração, que tinha mente, né, e que podia escolher as coisas. Tinha sentimentos como nós temos. E quando o medo bateu, a fé caiu. E aí cai tudo. Toda a força do homem foi embora. A coragem, a intrepidez de Elias, cadê? Renove suas forças. A maneira de nós renovarmos as nossas forças é nos curvarmos diante do Senhor, que é todo-poderoso. Precisamos renovar as nossas forças para que nós possamos resistir às pressões da vida. A nossa jornada é longa e precisamos suportar as pressões. Paramos aqui no versículo 4, mas veja só o versículo, paramos no versículo 5, né? No versículo 5, Deus já começa a intervir na vida de Elias. Ele envia o anjo toca em Elias está dormindo, né? Aí o anjo toca nele e diz assim para ele: levanta e come. Elias estava tão fraco que nem comer ele estava aguentando. Mas aí agora, veja só, versículo 6. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, sobre pedras em brasas, uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Veja que o sono dele não era de cansaço, era um sono da depressão, né? Era um sono da angústia, um sono do medo. Então ele dorme. Aí, 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe, lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. A nossa jornada é longa. Aí agora, levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Agora ele foi para Horebe, ele foi para o monte de Deus. Beleza, né? Então Elias estava forte agora. Ele comeu, ele bebeu, ele foi para Horebe, o monte de Deus, né? Então estava forte. Será? Vamos ver. Verso 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias comeu, levantou, comeu, bebeu, foi embora até Horebe, que era o monte de Deus, mas chegou lá e ele entrou numa caverna. Caverna também, assim como o deserto, a caverna é um esconderijo. A caverna é lugar de solidão. A caverna é lugar de angústia. Né? Alguém angustiado vai para uma caverna porque ele quer se isolar. Né? A caverna é lugar de isolamento. Então ele se isola na caverna. De novo. Primeiro vai para o deserto, deita debaixo do zimbro. Agora vai para a caverna, entra na caverna lá no Monte Horebe e se isola. Mas Deus estava na cola dele. E deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está na sua cola. Deus mandou parar? Então caminhe. Se ele não mandou parar, continue. Aí, veja aí.
Ele passou a noite na caverna, verso 9, verso 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Peraí, quando foi para tirar a vida dos profetas de Baal, ele estava firme, mas agora alguém diz que vai tirar a vida dele, e ele perde a fé, perde a alegria, perde a esperança, perde a coragem, a intrepidez, a ousadia. Ele só perdeu. É assim que nós somos. Precisamos sempre pedir ajuda do Senhor. Senhor, me ajuda, me fortalece, me guarda. Pai, me ajude a andar para frente. Verso 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. É um grande e forte vento. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus aparece para Elias num cicio suave. Certamente, quando Deus aparece no meio daquele vento, daquele vendaval temporal lá, né? Elias deve ter pensado, e é o Senhor, né? Aí vem um terremoto e é o Senhor, né? Aí depois vem o quê? Depois do terremoto, vem o fogo. Elias, é o Senhor, nada. Aí vem um cicio suave. E Deus fala com Elias. Ele estava na porta da caverna e Deus pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? Tira o nome de Elias aqui e põe o céu. É assim que Deus faz com a gente. Ele tira o nome de Elias e põe o nosso. E ele pergunta para nós: que fazes aqui, Jadir? Põe o seu nome. E ouça Deus falar com você. Que fazes na porta da caverna? Aí, veja só. Versículo 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, saindo, pôs-se à entrada. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Elias estava fazendo uma leitura do momento de onde ele se encontrava, e ele, naquele momento, ele viu, ele achou que ele estava sozinho. Dos homens de Deus só havia ele. E muitas vezes acontece isso com a gente. A gente acha que não, dos homens de Deus só tem eu, né? Ou a mulher pensa, das mulheres de Deus só tem eu, só sobrou eu. Nada disso. No versículo 15, Deus responde a Elias. Veja aí. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei da Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar.
Quem escapar à espada? Azael. Desculpe. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Deus já havia separado 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal, que não eram profetas vendidos. E Elias achava que era só ele. Muitas vezes nós também, né, estufamos o peito e falamos: Senhor, só eu sobrei, só existe eu aqui. Nada. Deus tem milhares. De homens e mulheres que não se dobraram, profetas que não se venderam. Então veja que Elias nos representa como ser humano. Muitas vezes nós estamos bem na nossa jornada, na nossa caminhada, e de repente a gente se abate com uma notícia, né, com um deslize, com, sei lá, alguma coisa que aconteça, né, na nossa jornada. E aí deixamos de olhar para cima, deixamos de esperar no Senhor. E aí bate esse sono de angústia, sono depressivo. E aí a gente se abate diante das adversidades. Nós precisamos crer no Senhor, continuar confiando nele. E como disse o salmista no Salmo 37, confia nele e o mais ele fará. Então nós precisamos confiar no Senhor, precisamos continuar firmes diante dele, porque quem abençoa é ele, quem cuida é ele, quem guarda é ele, quem dá vida é ele, quem renova as nossas forças é ele. Então renove as suas forças diante das adversidades da vida. Renove as suas forças para a jornada da sua vida. E viva. Viva diante do Senhor. Que essa graça esteja sobre nós, que Deus possa encher os nossos corações, que Ele possa nos abençoar, nos guardar, que o Senhor venha derramar do seu Espírito sobre nós, que sejamos alcançados pela sua misericórdia, guardados pela sua mão, né? Que Ele possa nos conduzir pelo seu caminho de vitória. Nós estamos em Cristo. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Então nós precisamos continuar firmes, continuar felizes, alegres diante do Deus Todo-Poderoso, sempre confiando nele, sempre buscando a Ele, sempre glorificando o nome dEle. E que o sorriso não falte nos nossos lábios. Que não falte sorriso nos nossos lábios. Amém? E que a alegria do Senhor sempre seja a nossa força. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Deus derrame graça no seu coração, abençoe a sua casa, que a sua família seja abençoada e guardada pelo Senhor. Ok? Vamos orar? Senhor, louvamos o teu nome e agradecemos a ti por esse momento maravilhoso que passamos aqui, Senhor, diante da tua presença, Pai, mediante a tua palavra, as escrituras sagradas. Pedimos a ti, Senhor, que esteja sempre conosco, derramando sobre nós o teu poder, enchendo os nossos corações com a tua alegria e nos fortalecendo a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Abraço.